Bom dia, seja bem-vindo ao Conexão e Base. E o programa de hoje está mais que especial. Nós vamos conhecer a trajetória de um dos empresários mais influentes do varejo do nosso estado e, de quebra, também conhecer uma das redes de supermercado mais simpáticas e mais queridas do nosso estado. Miquelson, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu agradeço o convite, Emerson. Estamos aqui para conversar um pouco, né? Contar um pouco da minha história, já que você disse que eu tenho uma história para contar, então... Muito bonita. Estamos aqui para contá-la. Muito bonita a sua história, muito interessante. Vamos contar também a história de uma pessoa que não está aqui, não é isso? Sim. Que tem que estar intrínseco à sua história, não é verdade? Diretamente ligado. Mas antes de mais nada, eu queria dizer a profunda admiração que eu tenho pelo Grupo Rede Mais. E eu estou muito feliz de poder estar aqui. Para mim é uma honra, vai ser um aprendizado muito grande. Conheço um pouco dos bastidores, conheço um pouco da história, mas eu queria saber de você como é estar à frente de um grupo como Rede Mais. Bem, Emerson, a Rede Mais, eu tive a oportunidade, né, na minha adolescência, de ver a Rede Mais ser criada, né? Meu pai é um dos fundadores, então eu acompanhei toda a dedicação dos fundadores, todo o empenho, todo o zelo, né? Todo o planejamento, toda a execução naquele início difícil. E isso dá a gente uma valorização muito grande, porque não é só a marca. Tem toda uma história que a gente acompanhou e ajudou a construir, né? Hoje eu não sou o presidente da rede, sou o vice-presidente, mas já presidi a rede por 2 vezes, né? Sou o primeiro dos sucessores, né? Dos fundadores. Então, para mim, tem um elo muito grande, profissional e até emotivo, né? A formação, a evolução da nossa rede e o crescimento que está aí é amplo, né? E cada vez mais crescendo, proporcionando, gerando emprego, renda, economia para o nosso estado. Para falar dessa sua história, da sua trajetória, acho que a gente tem que voltar um pouquinho, né, lá atrás. Como que eu posso dizer que dá início à sua trajetória no Grupo Rede Mais? Bem, meu pai, como fundador, né, participou de todas aquelas reuniões prévias que houveram para se formar uma associação, né, onde esses supermercadistas pequenos e médios se juntaram para ter força e competitividade, né, no mercado. Eles já previam que iam chegar os novos competidores, as multinacionais que viriam se instalar no nosso estado, na nossa capital. E para isso precisavam se fortalecer, precisavam se unir. Estudaram muito como seria esse processo e definiram os papéis, né, dentro desse grupo. Quem assumiria, por exemplo, a presidência, um diretor comercial, um diretor de marketing. Uma dúvida, já nasce com esse objetivo, com a marca? A associação já nasce com a... Porque me parece que no início, a percepção que eu tenho, é que o objetivo era que vocês se juntassem como associação para poder ter uma força de compra maior, seria isso? Exatamente. Mas já tinha o objetivo de marca? Não. Na verdade, o seu raciocínio aí está correto. Nós trabalhamos por 3 anos, do ano 97, se formou um escritório e só se fazia comprar junto, né? Ter competitividade, ter mais força na hora da negociação. E aí, esses volumes foram crescendo e se percebeu que só comprar junto não era mais suficiente para ser competitivo. Então, pensou-se também agora, a partir de agora, vamos vender juntos. Vamos criar uma bandeira única, vamos padronizar nossas lojas, vamos criar um perfil das nossas lojas, vamos criar um fardamento único, uma comunicação visual, uma comunicação nas mídias, né? No caso TV, comunicação de panfletos. Vamos comunicar de forma uniforme, para que a gente possa também ter uma alavanca nas nossas vendas. Sim. Então, eram várias marcas juntas e, de repente, começou a ideia de fundir essas marcas. Isso. Durante algum tempo, inclusive, aí no ano 2000, fizemos uma grande convenção
fizemos toda a explanação para os nossos colaboradores, né? E passamos a comunicar aos consumidores, né? Como seria a Rede Mais Mas antes, funcionaria... mais antes, beleza, chegou para comunicar, chegou a marca, chegou o brand, deu certo, porque hoje a Rede Mais é uma marca muito relevante, né? O nosso bom vizinho, né? Assim, marca muito relevante no nosso estado, mas conhecendo de empresa o quanto que eu conheço, o que é que eu imagino? E eu queria entender a implantação disso, por quê? Porque eu tenho agora donos de várias marcas. O que é que eu estou imaginando? Um atrito aí. Uma confusão grande. Eu fico imaginando, tá aqui o HD Imobiliária, de repente eu vou fundir, mas o HD some. Eu imagino a dor. Isso. Você entendeu ou participou, ou conhece um pouco desse bastidor? Conheço. Fala para mim. Você tem ideia, Emerson? Como aconteceu e o que vocês fizeram para contornar tudo isso? No início, as lojas tinham nas suas fachadas as duas marcas. A marca Rede Mais, como uma marca maior, Sim. E a marca original daquele associado ao lado. Eram várias, serve bem. Que muitos já não devem ter aceitado de bom grado, né? Ou não? Não, ou aí, todo mundo aí entendeu o projeto de cara. Ninguém, por enquanto, abriu mão da sua. Né? Sim. Todo mundo colocou lá Rede Mais. e a sua marca do lado. Porque depois, se desse errado, ia tirar a marca Rede Mais e voltar para a sua. Sim, né? que deu certo. Era o pensamento. Certo. As ideias, um grupo muito heterogêneo, né? E a gente sempre teve lá o voto democrático, né? Nas situações que tinha que se decidir alguma coisa. Sim. Tentava se convencer, mas quando não tinha convencimento total, fazia uma mera votação. Nessa implantação, que eu imagino que foi o momento mais desafiador, alguém ficou desgostoso e resolveu sair do grupo ou não? Não, logo no início não. Mas como eu lhe falei, foram adaptações, né? E ao longo do tempo, isso foi amadurecendo, né? Então, assim, houveram saídas do grupo mais na frente, né? Alguns anos depois, por vários motivos, motivos de perfil que estava muito diferente já do que era o da rede e precisava ter asas para voar, projeto que era um projeto diferente para a sequência daquela empresa e resolveu, graças a seguir a carreira solo. E está né? tudo bem. E está tudo bem. Sim. O que a gente teve lá, durante todos esses 25 anos de rede, inclusive, que fizemos esse final do ano passado, foi um amadurecimento muito grande, que a gente, por exemplo, hoje, com os 8 grupos familiares que fazem a Rede Mais, a gente não tem mais votação. A gente, hoje, quando a gente precisa debater algum tópico, alguma coisa que a gente vai ter que, um passo que a gente vai ter que dar, a gente vai pelo convencimento. A gente debate aquele assunto, aquele tema, extremamente, até todos que se convencerem que aquele ali é o caminho, que aquilo ali que dá certo, ou que não dá, que a gente tem que recuar. Então, há hoje um consenso. A gente trabalha hoje buscando sempre o consenso. Então, é um amadurecimento muito grande. Continua tendo ideias divergentes, que isso é muito rico para a gente, porque a gente sempre tem os prós e os contras, né, para ser analisado. E essa é a nossa riqueza, é a troca. A nossa maior riqueza dentro do grupo hoje é a troca de informações, a troca de experiências. O que acontece com um que deu errado já serve de remédio para o outro. Né? Então, assim, a gente tem, nessa evolução desses 25 anos, passado por esse processo de maturidade muito grande empresarial e de convivência desses grupos familiares. Então, a gente hoje realmente é uma grande família, temos nossas diferenças na questão Sempre de ideias, mas sempre convergimos para melhor, para a melhor ideia, para o melhor resultado, para que aquilo que a gente decida resulte numa melhoria das nossas empresas, do nosso negócio, da Rede Mais como um todo. Michelson, falando um pouco, voltando lá atrás na sua história, e não tem como falar da sua história sem falar da história de um camarada, né, de seu Gilvan, que eu fiquei muito impactado com a história dele. Eu, conhecendo a história do seu Gilvan, eu costumo dizer que ele fez um ciclo perfeito de vida, né? Que eu acredito, como muitos empreendedores que estão em casa, como o meu sonho, o sonho do meu sócio. Eu tenho um sócio que chama Ramon Oliveira e eu posso garantir para o senhor que o maior sonho da vida dele, o seu pai cumpriu, que é deixar um legado desse tamanho, que é deixar não só a empresa seguindo firme, né? A Rede Mais está aí, firme e forte,
mas também conseguir educar um filho para tocar o negócio. Como é que você se sente com relação a isso? É difícil até falar. Eu imagino. Mas assim, falando do meu pai mudou a vida dele através da dedicação. Eu comentei já com você em off, meu pai não tinha muito estudo e ele percebeu que só ia conseguir modificar a realidade da vida dele trabalhando e trabalhando muito, né? Ele não teve tempo de estudar e entrou no supermercado se oferecendo para trabalhar de segurança, né? Recém saído do exército, é o que ele sabia fazer. E dentro daquele... Só um detalhe importante, Miquelis, fazendo um adendo para quem está em casa, veja bem, suas palavras. O camarada saiu do exército. O que é que o cara sabe fazer? Pegar numa arma. Aí ele se oferece para trabalhar no supermercado sem saber de nada do que é um supermercado. É isso mesmo? Exatamente. E como foi a trajetória depois disso, entrando no supermercado? Pronto. Aí ele se prontificou a trabalhar na área de segurança. Sim. Né, que era o que ele sabia fazer. E rapidamente ocorreram processos internos, por exemplo, para ir para uma frente de loja, liderar aquela bateria de operadores. Era um trabalho operacional, ele topou e teve excelente desempenho. Com pouco tempo já foi sendo encarregado de setor, assumiu uma subgerência, gerência de loja e se tornou supervisor. Então, assim, sempre foi um colaborador, um empregado muito dedicado. E ele cresceu dentro da empresa e ele passou até o supermercado como a sua casa, na verdade. Eu lembro que meu pai... Qual era o supermercado? Era Mini Preço na época. Sim. Foi um dos primeiros supermercados aqui da capital. Sim. Junto com o Nordestão. Ele era aqui na Alexandrina de Alencar. E aqui próximo, inclusive. Sim. E aí ele foi crescendo, essa empresa foi vendida ao Grupo Pão de Açúcar, incorporou seus funcionários, né? E aí ele passou a ser funcionário de uma multinacional, que era o Grupo Pão de Açúcar, que tinha todo um aparato profissionalizante, né, de capacitação. E aí ele se inseriu nisso e ele começou a fazer, mesmo não tendo uma base, né, uma base boa de estudos, mas começou a aprender e a realizar. E passou aí nesse inteirinho até de 75, que foi o ano que eu nasci, quando ele começou, até o ano de 91, ele transitou dentro dessas duas empresas. Perfeito. E quando saiu, se associou com o sobrinho e com o meu tio e colocou uma loja, né? Uma das lojas que ele supervisionava, inclusive, em Ceará-Mirim. Eu quero que você continue exatamente daí, de onde você parou, mas eu tenho que dar um recado para quem está em casa, porque eu fico prestando atenção no que você está falando, quero aprender, quero que as pessoas de casa aprendam. Uma coisa que chamou muita atenção, que você fala que ele não tinha estudo, Sim. não tinha faculdade. Mas a gente pode dizer que ao entrar no supermercado, esse supermercado foi uma faculdade? Sim, guardadas as devidas proporções, Sim. Foi a escola que ele teve. Foi a escola que ele teve. Isso. Por que eu falo isso? Porque muitas das pessoas, elas não dão o devido valor ao que elas têm capacidade de aprender trabalhando. O conhecimento, ele é muito. Tem o conhecimento acadêmico, tem o conhecimento de vivência, tem o conhecimento que para mim foi o mais poderoso, Miquelis, que é conseguir aprender com quem fez, com quem faz, com quem tem resultado. Eu acho que seu pai fez um pouco dessa trajetória. Então, no final das contas, eu acho que ele tornou-se até uma faculdade, é a sua faculdade. Sim. Posso dizer dessa forma? Também. Ou você teve Uma grande alguma influência. outra faculdade mais relevante que essa? Não, mais relevante não. Sim. Inclusive, eu cursei farmácia, eu sou farmacêutico, Sim. né? Sou bioquímico. Sim. E me dividi aí durante um ano, quase 2, entre o supermercado e a farmácia. Ah, então você chegou a trabalhar fora do supermercado? Sim, trabalhei. Sim. E quando eles resolveram expandir aqui para Parnamirim, eu era um auxiliar, eu dava um expediente mais ou menos de 4 horas no supermercado, só para não perder a ligação, né? E isso meu fazendo normal expediente na farmácia. Na farmácia. O resto do meu horário normal todo era na farmácia. Bacana. Feito esse adendo, aí
voltando lá em Ceará-Mirim, Sim. ele monta a primeira loja. Isso. Como era o nome da loja? Supermercado Serve Bem. Serve Bem. Só um tempinho, eu vou ter que chamar o nosso intervalo, mas logo após o intervalo a gente continua exatamente onde a gente parou, que é o começo da Rede Mais como associação. Voltamos de intervalo com o Michelson, com a continuação dessa linda história. Paramos aonde? Na formação do Rede Mais. Isso. Estava lá seu Gilvano Serve Bem, resolve montar uma associação para facilitar o processo de compra. Na verdade, ele foi um dos convidados, né? A ideia não partiu dele. Sim. Né? Partiu de outros associados que levaram ao sócio do meu pai, né? E aí eles começaram a fazer reuniões, fazer aqueles planejamentos que eu lhe falei, fazer visitas. Já existiam algumas redes associativistas no Brasil. Em Minas Gerais, por exemplo, tinha a Rede Smart do Martins. Vocês foram em loco, eles foram em loco conhecer todo esse processo. Tinham, inclusive, recebido o convite para participar da Rede Smart. E aí, quando viram muita exigência, muita coisa presa, resolveram ficar soltos e testar, realizar a própria associação. Sim. E aí, junto com a Rede Mais, já começou também a expandir. Eles fizeram uma segunda loja na própria cidade de Ceará-Mirim, e depois uma terceira na Cidade da Esperança, aqui em Natal. Posteriormente, essa segunda loja que foi inaugurada em Ceará-Mirim foi deslocada para Parnamirim. Então, ficaram 3 lojas, Ceará-Mirim, Cidade da Esperança e Parnamirim. Sim. Ainda fazendo parte da Rede Mais, esse grupo, esse sócio, meu pai junto com o sócio deles, resolveram se desmembrar enquanto empresa Serve Bem, sim, mas não da Rede Mais. Então, cada um ficou com uma loja dentro do grupo. Perfeito. Né? Dentro da Rede Mais. Permaneceu tudo como estava. Aí é onde é que eu entro, né? Aí eu já era funcionário da empresa, da sociedade do meu pai, com meu tio e meu primo, e meu pai me convida, né, para ser o sócio dele, porque ele não tinha justamente essas aptidões para lidar com questões contábeis, tributárias, departamento de RH, né? Sim. Então, assim, tudo isso para ele era muito operacional, ele não tinha essas vertentes. E eu também não tinha essa experiência, né? Então, mas eu era jovem, tinha educação para isso, informação, e tinha que buscar o restante. Então, aprendi também muito, apanhei bastante para poder aprender, porque não fui preparado para tanto. Então, a gente teve essas dificuldades no início, mas da loja que a gente recebeu, né, que a gente ficou na sociedade com meu pai, a gente, graças a Deus, crescemos, né, conseguimos mais 3 lojas. Que bacana. Né, dentro do grupo. Então, meu tio também desenvolveu, o outro sócio também procurou outra área, mas as lojas, quando se desmembraram, os sócios também cresceram dentro da Rede Mais. Como a rede cresce, né, organicamente, a nossa rede também houve um crescimento. E aí eu me tornei sócio e dedicação exclusiva só ao setor supermercadista. Então, porque o que é que eu conheço do Rede Mais? Nós conhecemos, né? Eu acho que todo mundo, você que está em casa, lembra quando começou aquelas propagandas ali do Bom Vizinho, né? Muita imersão em TV, muita ida para a TV. Então, chama a atenção a forma como uma associação conseguiu evoluir para uma marca nesse nível. E me parece que vocês hoje, pelo menos com relação a funcionamento, tem todo um processo, toda uma parte de TI. Então, é quase que uma franquia, né? A tamanha estrutura que vocês têm hoje. Na verdade, é uma associação, mas com estrutura de franquia, não é assim? Sim, hoje nós temos uma... Porque não é toda franquia que entrega tanto quanto essa associação. Em termos de bagagem, em termos de processo. Fala um pouco sobre isso. Nós temos hoje uma estrutura, sim, né, centralizada, que nos dá todo esse suporte, todo esse background que a gente precisa. Nós temos lá tecnologia, setor de tecnologia, logística, nós temos 2 CDs que nos abastecem só as nossas lojas. São quantos funcionários hoje? Na central, 64 e no funcionários, grupo? Em torno de 2.500 funcionários. Caramba, velho. Né? Nas nossas 30 lojas,
que daqui para o final do 30 ano... lojas, tem mais duas, 2.500 funcionários, vão ter mais 2 lojas. Isso, esse ano ainda. Então, assim, nós temos toda uma estrutura de DH, por exemplo, desenvolvimento humano. Onde nós fizemos um desenvolvimento numa escola de varejo, que a gente capacita nosso colaborador em EAD, no horário do trabalho. Nós agora fizemos uma universidade corporativa, tudo dentro do nosso CD também, onde a gente também faz os treinamentos, tanto em EAD como presencial. Então, a gente pega as médias lideranças, nossos gerentes, desenvolver no programa de trainee também, encontrando os talentos e tentando desenvolver para que eles cheguem a ser um dos nossos líderes. Sim. Então, tem todo esse processo que a gente já faz no desenvolvimento humano da rede em benefício do associado. Rapaz... Tem o marketing, que faz todo o processo das nossas planejamento das nossas ofertas, dos nossos festivais, também com a comunicação na rede social, que bacana. No on e no off, né? Temos o marketing que entrega também tudo pronto para a gente. O TI eu já falei, o comercial negocia em torno de 70% do que se movimenta dentro da rede, tanto no CD como nas lojas, é feito de forma centralizada por uma equipe do comercial. Tem a logística que eu já falei lá no CD, tem uma parte administrativa e financeira também, que toma conta de tudo essa estrutura. Sim. Então, a gente tem em todos esses departamentos, a gente tem um gestor e temos um superintendente que toma conta de toda a estrutura que trabalha a serviço do grupo dos associados. Então, realmente, hoje, o que era a ideia de só comprar e depois comprar e vender... Que evolução. Ficou muito pequeno para o que é hoje, né? Rapaz. Hoje a entrega é muito grande e a gente não consegue hoje se ver, tipo assim, sozinho para me fazer tudo isso que a gente recebe, eu não conseguiria. Então, hoje a rede é super importante para todos nós que estamos lá. Perfeito. Para mim, toda empresa é uma faculdade, certo? Toda empresa ela tem o poder de capacitar e transformar. Eu digo isso porque eu saí diferente de cada empresa que eu fui participando, eu saí melhor. Só que a Rede Mais, ela está um passo acima, né? Ela está um passo à frente nessa evolução como faculdade. Nós estamos sensacional. Há 5 anos, Ernesto, nós estamos certificados pelo GPTW, né? Para quem não sabe, a certificação do GPTW, poucas empresas no Brasil, pouco mais de 1.000 empresas no Brasil conseguem essa certificação. São questionamentos feitos diretamente aos colaboradores, nas questões de convivência do ambiente de trabalho, na questão de estrutura física, do que é que a empresa proporciona, se tem plano de cargos e salários, se tem incentivo, benefício. Então, a gente tem mantido uma média considerada alta, acima do que tem a média, não só de aprovação, mas uma média nacional. Há 5 anos, os nossos colaboradores nos premiam, né? Premiam a rede como sendo um dos melhores locais para se trabalhar. Que legal. Não só no Rio Grande do Norte, como também no Brasil. E no Eu quero conhecer um pouco mais de perto isso aí, viu? Vamos lá conhecer. Quero fazer uma visita lá, porque muito aprendizado. Que empresa fantástica. Que empresa fantástica. E vocês evoluíram também como marca, né? Que eu vejo o Rede Mais Select. Sim. Conta um pouquinho mais para mim. É tipo uma variação do Rede Mais. Isso. Quando nós começamos, nós tínhamos lojas no interior. Sim. Lojas pequenas nos bairros de vizinhança, né? Na periferia e tal. Então, às vezes as pessoas me perguntavam, onde é que tem a loja da Rede Mais? Você é da Rede Mais, onde é que é a Rede Mais? Então, a gente não tinha tanta visibilidade. As lojas melhoraram muito mesmo, essas que a gente já tinha. Muito. O mercado do Rio Grande do Norte é um mercado de bastante qualidade do setor supermercadista, né? A gente vê isso, então as empresas estão sempre querendo melhorar, a Rede Mais não é diferente. Então, essas lojas têm se desenvolvido, têm oferecido cada vez mais uma melhor estrutura, um melhor serviço, um melhor atendimento aos seus consumidores, e nós estamos fazendo esse processo. E aí tem um processo de expansão que chega a bairros de classe maior, né? Onde pede que uma loja tenha um perfil diferente. Sim. De atendimento, tenha produtos diferenciados, né? Sim. E aí criou-se a Rede Mais Select, que tem todo o básico que a Rede Mais tem, mas tem produtos, uma variedade de produtos importados, produtos mais específicos. Então, assim, ele busca, ela atende este outro tipo de consumidor. Tem o básico e tem aqueles produtos mais diferenciados. E temos também o Leva Mais, que é a nossa bandeira de atacarejo. A gente já tem duas lojas de atacarejo. Já implantada? Já implantadas. Uma em São José do Pibu e uma em João Câmara. Sim. Que já funcionam e já foi assim... Que já é mais uma evolução da marca. Já é mais uma evolução da marca. Só para entender, o Leva Mais
é como se fosse a parte do atacado do grupo Rede Mais. Exatamente. Bacana. Funciona como atacarejo. Então, nós temos hoje a loja mais premium, Sim. que é a loja Select. Sim. A loja padrão, que é a loja Rede Mais, que não deixa a desejar, só não tem esse mix de produto diferenciado. E a loja do Leva Mais Atacarejo, que é nessa vertente do consumidor levar mais por menos, né? São mix menor, Sim. com menos serviço e com mais preço, né? Sensacional. Com menos preço, na verdade. Perfeito. Michelson, vamos sair um pouquinho da Rede Mais, vamos agora entrar na sua estrutura. De forma brilhante, você assumiu o posto do seu pai, você deu seguimento à marca, deu seguimento ao legado e hoje você avança um pouco mais. Você é presidente da Associação do Rio Grande do Norte Supermercado, é isso? Sim. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso e a sua atuação dentro desse segmento. Pois não. Quando a gente participa de associação como a Rede Mais, Sim. a gente passa a entender o valor que isso tem. De estar junto de grupo, de tentar resolver os nossos problemas em conjunto, né? E isso sempre foi muito forte. Isso fez a gente participar de algumas diretorias da Associação dos Supermercados, aqui do Rio Grande do Norte. Participei em algumas diretorias como vice-presidente, dei minha contribuição, mas sempre tem aquele convite, vamos assumir agora, tal, mas a minha empresa, como depende muito de mim, eu me relutei ainda em assumir. Mas o destino é muito forte, né? Então, assim, no momento mais delicado, que foi o momento da pandemia, Sim. caiu no meu colo a liderança do setor aqui no estado, né? Uma coisa para mim hoje, desde o momento que eu assumi até hoje, eu tenho muita honra, né? De ser esse representante. Tenho comigo a diretoria excepcional, como sempre as outras foram com os outros presidentes que me antecederam. A gente vem num trabalho, há três diretorias aí anteriores, de recuperação da nossa associação, que já tem por mais de 45 anos. Que bacana. Então, ficamos por aqui com o grande Michelson, trajetória incrível, muito aprendizado na manhã de hoje. Mas antes, eu não posso deixar de falar, né, do nosso merchan. Para você que quer fazer investimento no mercado imobiliário, um mercado seguro, um mercado rentável, está aqui o Insta da Conexão Construtora. Entre em contato com a gente, que tem o melhor produto do mercado imobiliário do estado. A gente se vê no domingo que vem, mas para você que quer assistir a entrevista completa, fica aqui o link do YouTube. Lá vai ter essa entrevista com um pouco mais de perguntas, então eu te espero lá. Voltamos aqui com o Michelson. Fala um pouquinho dessa sua atuação, Michelson, junto ao CDL. A Câmara de Dirigentes Lojistas, né, das cidades, por exemplo, eu participo da de Parnamirim. Sim. Sou filiado, eu tenho loja em Parnamirim, tenho loja em Nova Cruz, Santa Cruz, sou filiado em todos eles, porque acho, como eu lhe disse, essa veia da Rede Mais fez com que eu participasse de tudo isso, né? Com a experiência que eu acumulei, com os aprendizados, aquilo que deu certo na Rede Mais, a gente tenta replicar e ajudar essas associações que a gente participa, a gente tenta levar o que deu certo para que seja replicado, né, para os demais. Na questão do CDL, é lá em Parnamirim que eu participo, né? Nós temos uma loja também, coincidentemente, com o mesmo tempo da Rede Mais, há 25 anos, em Parnamirim. A gente convive com os comerciantes e a gente hoje tem uma posição meio lá de representante deles, né? Eu não consigo, já recebi vários convites para presidir, mas eu não consigo assumir mais essa responsabilidade e contribuo da forma que posso. Sim. Né? Participo das reuniões, dou minhas posições, tento ajudar como eu posso, porque entendo que esse movimento lojista, né? E aí todos juntos, não só os supermercados, mas todo aquele conglomerado de empresas, né? Que tem que trabalhar para desenvolver a economia da cidade, né? Fazer gerar economia e renda, fazer gerar impostos para que a cidade se desenvolva, cresça e propicie aquele comerciante, aquele empresário também a crescer com suas empresas dentro daquela cidade. Então, hoje o CDL tem esse papel super importante. A FEComércio também é uma instituição bacana, né, que hoje trabalha aí em prol de todos o nosso estado, representa tudo que tem de comércio da Federação do Comércio aqui no nosso estado. Perfeito. E é muito bem representado. É um trabalho bastante, vou dizer a você, intenso, né?
nessa representatividade que tem as empresas, Bacana. o comércio, a indústria. Miquel, isso me chama a atenção que você buscou a conexão com outros empresários para o seu crescimento, correto? Correto. O que você tem a dizer para um empresário que está em casa, que busca o isolamento, que fala assim, não, concorrente, não quero distância. O que é que você tem a dizer para esse cara? Olha, é interessante, Emerson, que essa é uma bandeira que eu levo dentro da associação, da Surne, né? Todo evento que eu faço um momento de network, de confraternização, para que todos se desarmem, né? Eu digo muito a eles, nós somos concorrentes, estamos às vezes a 500 metros, no máximo, às vezes vizinho, parede com parede, mas não somos inimigos. Com certeza, o problema que aflige um, aflige dois, aflige três, aflige a todos, quando esse problema é um problema em conjunto. E só tem uma maneira de solucionar, é se juntar e traçar ideias ou uma organização mínima. Ouvir quem já passou por aquele problema. Para se debater uma solução ou procurar o caminho de resolver. Então, assim, a gente tem tido muito sucesso. A gente já vê concorrentes conversando, setando respeitosamente. Perfeito. Né? A gente sabe muito bem que a disputa ela não é mais só você atirar no seu concorrente com preço. Isso só não vai valer a pena. Hoje você tem que ter uma estrutura, tem que ter pessoas capacitadas, pessoas que dêem um atendimento, prestem um serviço de qualidade e que façam um diferencial. Né? Porque é assim que você vai conquistar a sua clientela, é assim que você vai fidelizar seu consumidor. Então a gente tenta mostrar isso a eles, temos tido bastante resultado, não é fácil, existem muitas pessoas ainda muito relutantes a esse tipo de convívio, assim, de amizade, Sim. Mas eu hoje faço isso comigo já há muito tempo e talvez isso aí me dê muita facilidade de lidar com os nossos associados, de ter a confiança de fazer, inclusive de ser a ponte, né? Para romper, por vezes, algumas barreiras que existem entre um e outro, a gente vai conversando e vai desmanchando essas barreiras. Bacana, Miquelson. No meu mercado, a gente meio que está engatinhando com relação a isso. Há pouca conexão, há pouca conversa, realmente há esse distanciamento dentro do meu mercado. A solução que eu tenho buscado para isso pode não ser a ideal, mas seguindo o seu raciocínio, vendo sentido no que você está fazendo e o resultado que vocês têm fazendo o que vocês fizeram. Então, estou buscando muita conexão com outros empresários de outros ramos, porque às vezes também há essa conexão com relação ao aprendizado. Eu tenho certeza que eu visitando a Rede Mais, eu vou aprender muita coisa, vou entender muito mais sobre o processo, até porque eu fico imaginando o quão desafiador é você, que tem o meu estoque, não é um estoque pequeno, na nossa construtora, mas eu fico imaginando o tamanho e o trabalheira que é aquele estoque da Rede Mais, com tantas minúcias, né, com tantas miudezas, o tamanho, a quantidade. Você tem uma noção, até por curiosidade, a quantidade de itens no supermercado? Nós temos uma média entre 10 e 15 mil itens. 15 dependendo mil do porte itens. da loja. 15 mil itens. Então, assim, realmente é um desafio muito grande, mas como não consigo muito essa abertura, estou aberto. Quem é do mercado sabe que eu estou sempre aberto. Ontem mesmo, para você ter ideia, um camarada que saiu da minha empresa, montou a empresa dele, disse, Emerson, vamos almoçar aqui, que eu quero um pouco de um estoque seu sobre alguma coisa. Estou à disposição. Eu acho que Deus acaba entregando aquilo que você entrega, né? Acaba devolvendo, na verdade, de uma forma ou de outra, aquilo que você entrega. Então, não vejo problema em doar um pouco de conhecimento, da trajetória do que eu passei, e realmente a gente busca esse caminho. Eu tenho buscado esse caminho. Só exemplificando um pouquinho do que você está falando aí, uma curiosidade, né? Participando de um evento no escritório de contabilidade, eu fui abordado por alguns empresários do ramo da educação. E eles me pediram para fazer uma visita, né? E ontem à tarde, eles se reuniram, dois, né, deles, e eu recebi para falar sobre toda a história da Rede Mais. Eles queriam entender da sua fundação, de como foram escritas os combinados, de como nasceu, como é que funciona hoje. É um case de sucesso, sim. Tudo que a gente conversou aqui hoje, por quê? Porque eles estão pensando em fazer esse processo no setor da educação. Então, estão pensando em juntar aí algumas escolas
não vou aqui dar spoiler, Sim. né? Mas eles estão pensando em se juntar para se fortalecer no segmento da educação. Miquel, a formato. ideia, conhecendo os camaradas, a ideia é o seguinte: os caras têm receio de entregar uma informação, certo? A conta que o pessoal não faz é o seguinte: se eu lhe entrego uma informação, eu não perco essa informação. Informação é a única coisa que, se você tiver uma e eu tiver uma, e a gente troca, cada um sai com duas. Isso. Concorda comigo? Exato. Então faz sentido o que vocês vêm fazendo. Pronto, a gente fez esse trabalho ontem com eles à tarde, né? E, inclusive, eu mostrei a eles como a gente comunga a informação um do outro. Sim. Como eu tenho a informação de todos os meus colegas e como meus colegas têm a minha. Né? Sim. Então, é aberto. Eles ficaram impressionados com o nível de indicadores que a gente tem de todas as lojas, de todos os grupos, e ficaram, assim, encantados e saíram entusiasmados. Eu acho que vai dar jogo aí Mas faz sentido, na junção deles. Faz sentido. Mas eu acredito, Miquelson, que está mudando, certo? Essa cultura está mudando. A cultura do isolamento é uma cultura mais nossa. Eu tenho ido a São Paulo, o pessoal está um passo à frente nesse quesito. Os concorrentes, eles não são inimigos, né? Não é essa a ideia. Isso. Tem muito a agregar um ao outro, porque um tem um conhecimento de um lado. No final das contas, o mercado fica muito forte, porque a gente percebe que quando a gente tem um concorrente forte, automaticamente o mercado todo passa a ser forte. Isso. Né? Então, assim, eu acho que O sarrafo sobe, né? O Pra todo sarrafo mundo. sobe. Até o camarada que é um pouco mais concorrente, né? Eu, por exemplo, que sou um cara que gosto de competir. Então, eu imagino que se tiver um camarada no meu segmento crescendo, obrigatoriamente eu vou sair da zona de conforto. Sim. Então, vou começar a me movimentar para crescer mais e não vai ser derrubando um ao outro que a gente vai fazer isso. Jamais. Então, com certeza, para crescer, envolve muito aprendizado, envolve muito conhecimento, envolve isso que vocês têm feito com maestria. Miquelson, nessa sua trajetória, qual o principal gatilho, o principal aprendizado que você teve com seu pai? O que é que ele deixou de... o maior ouro que ele lhe entregou com relação ao aprendizado que você leva até hoje? Certo. Para mim tem uma questão muito de comportamento do meu pai, né? Questão de simplicidade e humildade. Meu pai sempre ensinou para todos nós, da família. E profissionalmente, dentro da empresa, como empresário, como homem de negócio, duas coisas ele sempre alertou, né? Uma era ter palavra, que a palavra ainda valia muito. Sim. Que eu honrasse, toda vez que eu combinasse qualquer coisa, que eu acordasse qualquer coisa, que eu cumprisse. Embora tivesse dificuldade de cumprir, procurar sempre cumprir, porque isso ia me dar embasamento para qualquer coisa. Sim. Né? Ter palavra. Total sentido. E honrar todos os compromissos. Honrar financeiramente, né? Ele sempre dizia que a gente só vale o que a gente paga. Você pode ter o patrimônio maior do mundo, mas se você não for um bom pagador, você não progride. Então, são esses ensinamentos simples, básicos, que a gente guarda e executa todos os dias, para não cair nunca no esquecimento. É o básico bem feito. Exatamente. E qual o maior aprendizado no Grupo Rede Mais? No Grupo Rede Mais, hoje a gente tem uma junção muito bacana dos fundadores, né? E dos nossos sucessores. É uma troca gigante. A turma mais nova é aceleradíssima, né? Os nossos fundadores têm uma experiência absurda. E eu estou aqui no meio, né? Eu sou o mais novo dos tios e eu sou o mais velho dos novos, né? Então, assim, o tio dos novos. Eu estou aí fazendo esse papel de elo, mostrando tudo que eles estão passando no processo de sucessão. Eu passei, né? E hoje eu vivo na íntegra esse processo, porque infelizmente perdi meu pai. E a empresa tem que continuar e minha família está toda organizada, né? Porque a rede também tomou conta disso. A gente, há 2 anos atrás, fez um processo de governança gigante dentro da rede dos grupos familiares. Então, direcionou para todos nós o caminho da sucessão das nossas empresas, da sucessão da Rede Mais, dos nossos negócios, para que tudo caminhe da melhor forma possível. Então, essa convivência que a gente tem hoje, essa troca, tanto da experiência com as inovações, com a tecnologia, a gente tem dentro do nosso grupo, para mim, é a nossa maior riqueza. Sensacional, Miquelson.
Então, agradeço você ter aceitado o convite, essa verdadeira aula na manhã de hoje. Então, para vocês, até a próxima entrevista, com mais aula, com mais insight, com mais evolução.